Bom, é com imenso prazer que a gente recebe hoje no nosso podcast um amigo muito querido, uma visão inspiradora enquanto empresário, é um empreendedor de primeira linha, Paulo Moraes, um homem que tem muita coisa para contar para a gente e que vai ser muito interessante. Bem-vindo, Paulinho, é um prazer te receber aqui. Eu que fico feliz demais, Cacá. Posso chamar de Cacá, né? Claro, por favor. O Carlos Góes eu não conheço, eu conheço o Cacá, o grande amigo Cacá, que a gente conhece há muitos anos, não vou nem falar a data aqui, que faz muito tempo. Eu sempre feliz cada vez que a gente tem a oportunidade de falar aqui no Feiras de Negócios com você, acima de tudo. Bom, eu queria, antes de começar, eu vou dar aqui uma ideia do que representa Paulo Moraes, esse nosso convidado de hoje. Eu quero muito agradecer ao nosso patrocinador, o São Paulo Convention Visitors Bureau, que tem a agenda da semana dos eventos que acontecem em São Paulo, todos os programas nossos. Então, muito obrigado ao Convention Visitors Bureau e você pode continuar acompanhando no site visitesaopaulo.com.br. Mas eu vou ler aqui um pouquinho do que representa a história desse moço aqui. Paulo Moraes é um renomado empreendedor brasileiro, fundador do Espaço Laser, que todo mundo conhece, a maior rede de depilação a laser do Brasil. Eu acho que é uma das maiores do mundo. É a maior do mundo, né? Certamente do mundo. E da PGMP Holding, um dos maiores ecossistemas de bem-estar de saúde. Nascido no bairro de Pirituba, em São Paulo, sempre demonstrou resiliência e determinação. Agora, a formação acadêmica do Paulo é muito legal, muito interessante, porque eu meio que participei dessa história. O pai do Paulinho, o Dr. Guilherme, que sempre chamei ele de Dr. Guilherme, perguntei agora para o Paulo se ele era advogado, ele falou, não, meu pai sempre foi contador. Foi o primeiro contador da nossa empresa. E nesta época, o Paulo Moraes estava na faculdade, estava na USP, onde se formou. Então, vou ler um pouquinho do que representou, do que representa essa formação acadêmica do Paulinho. Técnico em agropecuária pela Unesp de Jaboticabal, bacharel em Direito pela USP, pós-graduado pela Universidade Clássica de Lisboa, e na carreira profissional fundou o Espaço Laser em 2004, com a sua liderança. O Espaço Laser cresceu exponencialmente, consolidando-se como principal empresa de depilação a laser do mundo, né? A empresa passou por um processo de IPO, onde ele conduziu isso com brilhantismo, e continua expandindo suas operações nacional e internacionalmente. Fundador do PGMP Holding, com o objetivo de auxiliar no desempenho e expansão de empresas de pequeno e médio porte, a PGMP Holding se dedica a transformar o setor do bem-estar e saúde, oferecendo consultoria estratégica, suporte e operacional. Liderança e impacto. Paulo é reconhecido por suas habilidades de liderança, destacando-se pela autoconfiança, iniciativa, entusiasmo e inteligência emocional. Ele acredita que a liderança eficaz é construída e desenvolvida ao longo do tempo e tem se dedicado a inspirar, motivar as suas equipes a atingirem metas e resultados significativos. Agora, depois de todo esse prólogo aqui, a gente precisa falar o seguinte. Paulo, você começou a sua carreira de uma forma muito humilde, né? Lá em Pirituba, onde seus pais residiam. O que isso moldou a sua visão de empreendedora? Como é que essa coisa te influenciou? Bom, primeiro eu queria agradecer, não sei quem escreveu isso, Cacá, mas adorei toda a colocação. Nem sei se eu mereço, mas gostei, tá? Eu gostei. Mas é assim, Cacá, eu de fato venho da base da nossa pirâmide da sociedade, Pirituba, que para quem não conhece aqui, um bairro de periferia de São Paulo, ao lado da Igreja Matriz, na rua José China, numa casa que meu pai me dizia, eu lógico não me recordo, mas ele falava que quando chovia, porque não tinha telhado, era só uma laje, chovia mais dentro de casa do que fora. Então, eles tinham uma coleção de baldes para dar conta do número de goteiras que tinha dentro de casa. Essa é a realidade que a gente inicia a nossa jornada na vida. Meu pai, naquela altura, era um bancário, ele e minha mãe, eles dois eram funcionários de um banco. Na sequência, ele se torna um pequeno empreendedor
fundando um pequeno escritório de contabilidade, Cacá. Quando a gente se conhece, e naquela altura eu trabalhava com meu pai, aliás, você viu, na verdade... Eu peguei essa época. Você viu eu e meu irmão trabalhando, na verdade, você e seu irmão. A família toda estava envolvida, porque era a única forma de sustento. Ali já era o segundo ciclo. Quantos anos fazia isso, Paulo? Cacá, não é bom ficar lembrando essas coisas, mas certamente eu estou falando antes do ano de 1990. Então, nós temos aí mais de 30 anos. 34 anos. Mais ou menos aí, porque eu me formei em 1991 e a gente se conhece antes de eu me formar. Então, foi eu te conheço desde essa época. Mais ou menos por aí. Então, essa é a nossa jornada. Então, é uma jornada em que meu pai, já numa segunda tentativa de empreender num pequeno escritório de contabilidade, porque a primeira tinha sido frustrada, isso tinha sido recebido de forma muito dolorida para a família, porque meu pai teve que fechar o pequeno escritório de contabilidade e com isso voltar a ser funcionário, empregado, seletista novamente. A família sofreu bastante, inclusive com muito aprendizado para mim, porque nessa época eu tinha cerca de 16 anos de idade, e é quando que a gente começa a entender o que de fato o mundo né? E a minha realidade era a discussão em casa, como é que faz para comprar o supermercado no mês que vem, porque não tem dinheiro programado. Não tem dinheiro que vai ganhar. O escritório tinha desaparecido, na verdade, deixando muito de despesa e conta para o meu pai pagar. E a busca dele preocupado, bom, agora tem que procurar um emprego para pelo menos ter o mínimo para pagar a conta de casa. Então é nesse cenário que eu começo a entender minha vida, meu mundo, e aí a vida segue. Tanto é que você colocou aí. Primeira formação, técnica em agropecuária. Em Jaboticabal. Em Jaboticabal. Por quê, Cacá? Porque no momento que a gente vivia ali, eu com 16 anos, a dificuldade era como é que eu ajudo meu pai. Mas eu não queria abrir mão de algo para mim que era muito precioso, que era o estudo. Porque eu tinha absoluta certeza que a única forma que eu tinha para sair do status quo para uma situação melhor que eu sonhava em ter era através do conhecimento. Não havia outro meio. Aliás, eu recomendo, eu tenho dito demais isso, sabe, Cacá? O jovem, acredite no que eu estou falando, a melhor construção, o melhor investimento que você pode fazer para a sua vida é investir em estudo de forma verdadeira. Porque na vida, Cacá, e eu senti isso na pele de forma verdadeira, você pode perder absolutamente tudo. Plano material, absolutamente tudo. A única coisa que eu tenho a certeza que jamais vão te tirar é a sua capacidade intelectual e com ela você vai sair de qualquer cilada de dificuldade. Então, estude e entenda que o aprendizado é importante. Então, lá atrás, nesse desafio, eu não queria largar o estudo, Cacá, mas eu sabia que eu precisava ajudar minha família. E a forma que eu imaginei de ajudar era, bom, se eu conseguir estudar sem isso mais representar um custo para minha família, eu já vou ajudar. E eu identifiquei 2 cursos naquela altura que me permitiam isso. O que era? Um curso integral, 100% subsidiado pelo Estado ou União. A primeira alternativa que eu tinha era a Academia de Cadetes de Pirassununga, para ser um cadete, um piloto de avião, né? Fui lá conhecer, achei aquilo maravilhoso, o primeiro sonho era ser piloto. Mas eu fui gongado antes mesmo de fazer a prova, porque nos pré-requisitos para ser piloto de um avião de caça, inclusive, era 100% de visão. Eu era e sou míope, então olhei aquilo e falei assim, meu Deus, estou fora do game antes mesmo de tentar. A segunda alternativa que me surgiu e que eu achei também maravilhosa, porque eu sempre gostei muito do campo. Aliás, eu sou uma pessoa apaixonada pelo campo, pela agricultura, pela criação de animais. Era a Escola Técnica Agropecuária em Jaboticabal, que permitia o quê? Um ensino de formação técnica de primeiro grau, substituindo aquela fase que a gente tem primeiro, segundo, terceiro ano colegial, né, se é assim que hoje a gente menciona. Era científico, esse negócio mudou tanto que eu já nem sei mais. Mas me daria uma condição de profissionalizante. Mas a parte interessante que me chamou a atenção, ao prestar o vestibular, o pequeno vestibular que tinha para ir de ingresso, uma relação de 32 candidatos para cada vaga, então concorrido, eu teria comida, casa, estudo, tudo absolutamente subsidiado pelo Estado. E foi isso que eu fiz. E eu acho que uma coisa importante, Paulo, se você me permite, lógico, interromper um pouco, nessa época, da mesma forma que você, eu não fiz colegial. Eu fiz química industrial, então eu sou químico industrial, né? Porque você já sai com uma formação já para trabalhar. Sem dúvida. Então, essa foi meu pensamento na época, acho que foi o mesmo que o seu. É isso. Né? Se eu não conseguir fazer uma faculdade, já tem alguma coisa. Pelo menos já tem como ganhar dinheiro e viver. Esse foi o plano. Aliás, eu acho que eu sinto com pena que a gente não privilegie o ensino, formação inicial antes da faculdade, profissionalizante. Eu acho que daria condição para muitas pessoas terem uma formação técnica, qualificando as pessoas para melhor trabalho, inclusive podendo ganhar mais, né? Muito legal.
Agora, Paulo, deixa eu entrar agora num assunto já, saindo desta coisa já, vamos voltar, entrar no processo do sucesso. O espaço laser se tornou uma referência em depilação a laser no Brasil. Eu acho que isso já rompeu barreiras para o mundo. Uhum. Qual foi o momento decisivo que transformou a empresa num gigante do setor? Qual foi? Vamos lá, Cacá. Essa empresa foi fundada no ano de 2004, portanto, há 20 anos atrás. Os primeiros 10 anos de existência da companhia, a gente fez um crescimento orgânico com muita luta, inclusive com muito desafio, porque falar de depilação a laser nos dias de hoje é absolutamente senso comum. As pessoas normalmente, pelo menos, já ouviram falar. Tem ainda um monte de dúvida se dói ou não dói, funciona ou não funciona, eu consigo pagar ou não consigo pagar. Ainda hoje tem essas dúvidas, mas as pessoas, pelo menos hoje, já ouviram falar. Lá, quando a gente começa esse negócio, a grande maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar dessa metodologia de tratamento. Por quê? Porque esse era um tratamento restrito às pessoas com muito, muito dinheiro, porque a depilação a laser estava nas clínicas dermatológicas de alto padrão. Então, o nosso desafio era democratizar um tratamento que a gente sempre entendeu como extraordinário. E os primeiros 10 anos, olha o que eu estou te falando, 10 anos foi o famoso quebra-pedra. A gente foi devagarinho crescendo, abrindo lojinha a lojinha, errando, acertando, corrigindo trajetória, até que em 2014, na verdade, ali, meados de 2014, a gente entende, e a gente foi provocado por isso, para pensar dessa forma, que se a gente não acelerasse de forma muito forte o crescimento, a gente seria atropelado por um eventual concorrente. Porque ali, algumas pessoas, a gente já via algumas iniciativas... Já começando a entender o sucesso, Isso, e entendendo que pudesse. Então, quando a gente faz uma virada importante, e aí, na construção de jornada de qualquer empreendedor, ninguém faz nada sozinho, Cacá. A gente vai ao longo dessa jornada, da mesma forma que a gente esteve junto, e você, de alguma forma, nos ajudou a minha família, porque você era cliente da família e colaborava com a gente. E nessa jornada de construção da Espaço Laser, em 2014, a gente se uniu ao Semenzato e à Xuxa, que nos ajudaram a fazer uma virada importantíssima do processo de expansão com as franquias, coisa que até então a gente não conhecia. Então, a primeira grande aceleração de crescimento do nosso negócio, que a gente entende que sim, a gente ia para outro patamar, foi justamente aí. Por quê? Porque em 6 meses nós vendemos 120 franquias. E foi muito rápido, né? Rápido. A partir daí, o ritmo de crescimento foi 140, 150 lojas todos os anos sendo abertas, até que a gente chegasse ao patamar que temos hoje, com quase 900 lojas abertas, no Brasil, no Chile, na Argentina, no Paraguai e na Colômbia. E você acha que essa foi a virada de chave? O momento, porque isso seria a minha próxima pergunta, a estratégia-chave que implementou para garantir o crescimento sustentável. Foi esse momento? Sim, Cacá, em termos de expansão e crescimento do negócio, sim. Olhando em termos de virada do modelo de negócio, eu acho que a gente aprendeu, não que a gente tenha estudado e pensado em estratégia. Isso foi acontecendo ao longo da jornada e com muito aprendizado. Eu não sei se você recorda o modelo antigo de vendas coletivas, lembra lá o Groupon, Peixe Urbano? Sim, lembro. Esse modelo, lembro. Esse modelo de venda, que na verdade não era venda, isso na verdade, depois que a gente foi estudar e entender com mais profundidade, aquilo nunca foi venda, aquilo era um mecanismo de captura de leads. O famoso leads, que hoje a gente fala tanto. Hoje, uma metodologia, estratégia muito mais organizada, com geração pelos canais digitais. Mas esse, na verdade, foi um primeiro canal de geração de lead de forma brutal para o nosso negócio. E que proporcionou a gente sair de um patamar de 7 lojas para 22 lojas em muito curto espaço de tempo. Porque a gente passou a ter uma demanda gerada por esse canal de forma extraordinária, de forma que a única forma de atender o volume que a gente estava recebendo era crescer. Não tinha outra opção. Aliás, eu tenho um sócio do negócio que a gente estava junto, a gente começou, quando a gente faz a primeira ingresso nesse modelo de negócio, que a gente vende 1.800 tratamentos em apenas um dia. Com 1.800 em um dia. E apenas um dia. A gente não tinha estrutura nenhuma de atendimento para o volume que a gente tinha vendido. A primeira reação do meu sócio, não, pelo amor de Deus, desconecta esse canal, porque a gente vai ter problema. Assim, não, Tito, aqui a situação é absolutamente diferente. A gente se prepara para atender esse alto volume. Então, vamos comprar mais máquina, vamos estruturar o nosso call center, vamos organizar a companhia e vamos para cima, sem medo. Inclusive com dinheiro que a gente não tinha. Como é que a gente fez essa expansão? Com dinheiro tomado em banco. A gente foi lá e assumiu o risco, empréstimo. Que legal. Com aval dos sócios. Então, assumimos o risco para fazer esse crescimento. Então,
dois momentos importantes que eu acho que precisa distinguir. Primeiro, do modelo de negócio, entendendo que esse modelo podia ser escalado, e depois, entendendo que ele era escalável, com a franquia e com a parceria com o Semenzato e com a Xuxa, a grande virada de crescimento acelerado, tomando, de fato, conta do território nacional do dia que a gente fez. 120 franquias em apenas 6 meses, nem foi um ano. Em 6 meses a gente já vendeu, e o que eu tenho muito orgulho de falar, porque, inclusive, eu estive muito próximo desse processo de implantação, a gente implantou as 120 franquias, transferindo conhecimento e, mais do que isso, a cultura criada pelo nosso negócio para que o nosso franqueado, o nosso parceiro, também tivesse sucesso. Porque tem uma coisa que eu costumo dizer no modelo de franquia, Cacá, que é o seguinte: o franqueado, a relação boa de franqueado-franqueador é onde o franqueado tem 3 elementos muito importantes. Primeiro, ele precisa ser apaixonado pelo negócio que ele vai abrir. Então, ao escolher um negócio na sua vida, escolha algo que, de fato, você tem o coração. O que você realmente gostaria de fazer? Porque imagina o seguinte: eu quero ter um negócio, mas eu abro uma padaria, mas a padaria não é o meu coração. Meu coração está no modelo de depilação a laser, atender pessoas de outra forma. Então, a gente precisa se encontrar um negócio, então se apaixonar pelo negócio que tem. Segundo ponto importante, conhecer profundamente o que você vai fazer. E com um detalhe importante, Cacá, conhecer o que você vai fazer, como é seu negócio e especialmente como os seus concorrentes fazem para você saber o diferencial do seu negócio com relação ao deles. Não para falar mal dos seus concorrentes, mas para mostrar para os seus clientes o quanto o seu negócio é melhor e diferenciante. E o terceiro ponto importante de qualquer relação, de qualquer negócio, você ganhar dinheiro. Não há paixão nenhuma e conhecimento de um negócio que se sustente sem ganhar dinheiro. Então, essas 3 condições na relação franqueador-franqueador são importantíssimas. E foi exatamente isso que a gente fez com o modelo Espaço Laser. A gente passou a entregar para as pessoas que entenderam o nosso modelo e nosso valor, que entraram com a gente, que lá existe uma cultura criada por nós, chamado Coração Azul, Cacá. O que é o Coração Azul? São pessoas envolvidas emocionalmente com o negócio e que fazem com paixão. E as pessoas, às vezes, me desafiam, Cacá, falam: não, Paulo, isso é coisa de poeta, você é meio poeta. De fato, eu sou. Eu gosto da poesia e romantismo das coisas. Mas entenda, e eu tive a oportunidade de medir isso na prática, Cacá. Pessoas engajadas rendem e resultam, em termos de dinheiro, em média de 20% a 25% a mais do que pessoas que sejam muito técnicas, mas desconectadas do que estão fazendo e das pessoas onde trabalham. Então, conexão, além de ser algo bacana e que traz emoção para o que você está fazendo, também rentabiliza. Eu acho, Paulo, que eu posso dizer o seguinte: eu sou testemunha ocular viva desta trajetória que você fez nessa coisa do coração, porque eu acompanhei, eu peguei depoimentos do seu pessoal. Aliás, é uma coisa, eu quero deixar aqui claro uma coisa: esse moço aqui me ajudou muito na época da pandemia, que nós fizemos muitas coisas juntos com o Espaço Laser, quando não tinha feira, não tinha nada, e nós fazíamos as coisas através da internet, e a gente continuou, ele não saiu do programa, continuou trabalhando, nos ajudando, e eu via os depoimentos das pessoas com paixão. Eu fui lá no teu escritório algumas vezes, pegar depoimentos, isso era muito legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A liderança é um tema central na sua trajetória, isso todo mundo já percebeu, já sabe. Como você desenvolveu as suas habilidades de liderança, que eu acho que isso muita gente quer saber. E que conselhos você daria para quem deseja ser um líder empreendedor, um líder inspirador, tá? Vamos lá, Cacá. É lógico que minha formação em Direito Humanas me trouxe toda a base que eu tenho, porque no fundo liderar é gostar e entender de pessoas. Claro. E vamos combinar, Cacá. Tecnologia é bacana pra caramba, processos é algo maravilhoso e ajuda a fazer a empresa crescer de forma organizada, mas a gente não pode esquecer que isso tudo é meio. O fim de todo e qualquer negócio são pessoas atendendo ou cuidando de pessoas. Eu fico impressionado, às vezes, com algumas pessoas que acreditam que o processo e a tecnologia hoje embarcada, que nos permite, acreditam que pode ser mais importante do que a pessoa que a gente tem que atender na ponta. E aí, normalmente, o que acontece nesse tipo de situação é que a empresa se desconecta e as coisas começam a acontecer de forma não tão dentro do esperado. Então, a gente tem que ter em mente que tudo na vida o fim, o último, nos negócios,
é atender as pessoas na ponta. Pense, Cacá, todo e qualquer negócio tem por fim e último atender de alguma forma alguma pessoa. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Então, se você é um líder que precisa cuidar de pessoas, entendendo isso em profundidade, a gente precisa entender, inclusive a geração mais nova já entendeu, tá? Os milênios que estão chegando agora no mercado de trabalho já entendeu. O milênio não trabalha mais para uma pessoa ou para uma empresa. Ela trabalha com o seu líder, com a empresa. E tem uma diferença brutal desse tema. Para com como. Porque o como é junto. E aí é que o líder vai ter que se diferenciar. Ele tem que entender que as pessoas... E olha, Cacá, eu estou falando de liderança e times do tamanho de 7 mil colaboradores que hoje nós temos na nossa rede Espaço Laser. Agora, que você conheceu no novo projeto, a Hipersaúde, a rede de farmácia, 9 mil colaboradores em toda a rede. É entender volume grande de pessoas que você tem que ser inspirador para que elas façam muito mais pelo que você representa e faz do que pelo que você fala. Então, esse líder moderno, atual, ele precisa entender que os liderados têm que vir muito pelo que ele faz, como ele faz e se ele está junto efetivamente com o seu time. Se ele entende a importância do time. Porque eu costumo dizer também que sucesso é resultado de trabalho de times juntos trabalhando de forma organizada. Desconfie sempre daquele líder que tem por hábito de falar demais eu, sabe, Cacá? Você já ter visto algumas pessoas que têm por hábito eu a todo tempo. Ok, tem uma parte que talvez seja de fato a diferença da pessoa que está liderando e a gente tem que reconhecer. Mas a pessoa que lidera tem que também entender que grande parte do que ela fez e se ela conseguiu sucesso, ela fez porque ela tinha muitas pessoas ao seu lado. Aliás, a história diz claramente a diferença entre esse tipo de liderança. O líder que tem por hábito, e na história a gente tem um momento terrível da humanidade, um líder que utilizava em seu discurso o eu, em mim, futuro dessa nação. O líder que falava assim chamava-se Adolfo Hitler. Na verdade, essa frase era em mim o futuro da nação alemã. Ele acreditava que ele era o motivo e significado do terceiro Reich, que seria a grande nação alemã. E não sei nem dizer o que aconteceu. Do outro lado, numa ilha pequena, um líder chamado Winston Churchill, juntos, de mão dadas, venceremos esse momento de grande dificuldade da humanidade. Esse foi demais, esse foi um craque. Mas ele falou todo o tempo que ele faria isso junto, de mãos dadas. Olha que bacana. Então essa é a diferença do líder que se aplica absolutamente dentro das empresas, Cacá. O líder que entende da importância das pessoas juntos, fazendo com ele e não fazendo para ele, é que efetivamente conseguem fazer a diferença, porque a liderança, você sabe que tem alguns níveis, né? E é importante que o líder, ao longo da sua jornada, busque a liderança inspiradora pelo que ele faz e mostre para os liderados o que é o caminho, muito pelo que ele está fazendo mais do que falando. Afinal de contas, somos todos humanos, né? Exatamente isso. E eu sou uma pessoa que eu costumo, às vezes, falar coisas que eu não entendo muito, que as pessoas repetem. Quando se fala muito esse negócio de B2B, não, o meu produto é só para o B2B. Mas só que todo B2B tem que passar pelo B2C. Quem passa tem que ter pessoas para receber isso. Então, é uma besteira esse negócio. É B2B. No fim e ao cabo, são pessoas. Tem que ser gente. Gente que recebe. E tem que ter emoção. Tem que ter isso que você está falando. Não é isso? E mais do que emoção, é fazer com que isso seja contagiante de forma positiva para o seu time quando você está com você. E eu estou falando para você, Cacá, que assim, eu adoro o processo também de venda, tá? Eu estou chamando processo de venda. Mas venda de verdade acontece quando as pessoas vendem apaixonadas pelo que estão fazendo. Claro. Ou você já não entrou numa loja onde você viu os vendedores, inclusive de braço cruzado, nem preocupado com o cliente e nem olha para o olho dele. O que normalmente acontece com essas lojas em termos de venda? São um fiasco. Agora, quando você entra numa loja, Cacá, onde as pessoas são conectadas, vibram, e paixão, entende que aquele cliente, cada um que entra dentro da sua loja, eu adoro a lojinha. O digital veio para nos ajudar, mas a loja física, o varejo, aquele encontro do balcão, aquilo é maravilhoso. Nada substitui. Aquilo é incrível. E a experiência que você pode proporcionar para o seu cliente dentro de loja. E absolutamente faz a diferença. Times conectados, com muito engajamento, apaixonados pelo que estão fazendo e pela empresa, tratando com orgulho, sabe?
É diferente quando a gente vê algumas empresas falando praticamente, inclusive, aquela empresa que eu trabalho. Não, a empresa que eu trabalho é minha empresa, eu estou junto com essa empresa. Tem muita diferença, são pequenos detalhes, e esse é o papel do líder. É o líder que imprime esse ritmo e essa cultura para as pessoas que trabalham com ele. É muito legal. Ô Paulinho, agora, esse novo momento da PGIMP, a holding, tem uma proposta ambiciosa. Vamos considerar que é uma proposta ambiciosa de transformar o ecossistema do bem-estar e saúde. O que inspirou? O que te inspirou a criação dessa holding? Qual a visão ao longo prazo disso? Bom, vamos lá, Cacá. Você falou muito bem, eu tive a grata felicidade de liderar o processo de abertura de capital da companhia. Fizemos juntos lá o IPO da companhia. Abrimos, então. Mais precioso que eu vi. Não, na verdade, assim, eu acho que mais importante, inclusive, acho que é bacana. A primeira empresa do setor de estética e beleza abriu capital na Bolsa de São Paulo. Eu acho que tem muito aprendizado, foi algo maravilhoso. Na minha jornada, e eu estou falando que isso aconteceu em fevereiro de 2021. E eu, cada final de ano, eu tenho um momento meu em dezembro que eu faço a reflexão, o que eu fiz durante esse ano que foi bacana. Faz um retrospecto. E as coisas que eu posso talvez mudar, eu tenho que fazer diferente. E ao encerrar o ano de 2021, eu cheguei à conclusão que inclusive, Espaço Laser precisava de novos ares e algumas coisas, inclusive, que eu sabia que precisavam ser mudadas e feitas diferentes, só aconteceriam sem a minha presença na liderança da companhia. Inclusive, nesse momento, pensando mais na empresa do que em mim. Mas junto com essa minha decisão de me afastar do dia a dia da liderança da companhia, veio a certeza absoluta que eu não ia para casa descansar, Cacá. Então... Só para. Escuta, na minha cabeça está muito claro. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão importante de vida, eu quero deixar algum histórico, algum legado, inclusive para meus filhos, como ensinamento e aprendizado. Aliás, dias disso eu fiquei feliz demais, porque meus filhos claramente entenderam a força e a importância do empreendedorismo. Os dois já têm iniciativas próprias. Eu estou falando de um jovem de está fazendo inclusive 21 anos no dia de hoje, e uma jovem de 18 que já tem seus próprios negócios, já sonhando em fazer o seu projeto pessoal de construção de algum empreendimento. Eu acho isso maravilhoso. Então, de alguma forma, eu já signifiquei. Bom, pensando nesse momento de transição minha e olhando o que eu faria para frente, eu sabia que eu precisava fazer algo que eu sabia fazer. Eu não adianta eu querer do dia para a noite e querer algo, inventar algo que eu nunca tive fazer. Então, onde o Paulo sempre esteve? O Paulo esteve no varejo, o Paulo conhece bem o setor de bem-estar e saúde. Então, vamos começar a olhar a agenda, inclusive de pessoas que no passado tinham me procurado, para ver algumas iniciativas onde eu pudesse talvez contribuir como sócio, essa era a minha proposta, ajudar no crescimento, de acelerar crescimento, encurtar tempo e, eventualmente, até ajudar a evitar erros. E com essa visão e esse novo momento, eu trabalhei o ano de 2022, primeiro na transição do Espaço Laser, é verdade, então das 8 às 18, 19 horas da noite eu estava no Espaço Laser, mas a partir desse horário, a minha agenda era o meu futuro. Então eu passei a fazer reuniões das 7 às 11 horas da noite, com pessoas para olhar novos projetos, novas iniciativas. O ano de 22 foi marcado por isso. De forma que em final de 22 eu estava decidido a minha decisão de ingresso em alguns negócios. Inclusive você esteve comigo agora na feira da BF, o nosso stand pela primeira vez na feira da BF, que foi maravilhoso nossa presença ali. E ali eu pude mostrar as iniciativas que a gente construiu durante o ano de 23, praticamente, que foi a rede de farmácia com a Hipersaúde, a Mundo Terra com esportes de aventura, o Grupo Leis, que são salões com produtos orgânicos, com tratamento sem química no cabelo, a X-Bloom, que inclusive foi uma provocação da Xuxa. Da Xuxa, né? Na verdade, a coisa se inverteu, porque a Xuxa primeiro ficou um pouco chateado com a minha decisão de sair do dia a dia da Espaço Laser, porque afinal de contas ficamos amigos, mas logo em seguida me veio com uma proposta muito positiva, dizendo, Paulo, eu sempre sonhei, e você sabe que eu sou vegano, eu adoro esse negócio, e eu imagino que eu deveria ser umas pessoas a falar do tema aqui no Brasil, mas eu só faço se for com você. Primeira honra de ter esse reconhecimento, né, Cacá? E fui entender alguns projetos de forma que a gente acabou entrando na Bloom, que agora se chama X-Bloom. Esse X, não sei explicar de onde veio. Claro. Mas um projeto muito bacana, com o Fábio, com o Thiago, entendendo a importância e os benefícios de uma alimentação com menos proteína animal, olhando mais a proteína vegetal. E eu vou te recomendar, Cacá, se você puder experimentar os nossos lanches
sem proteína animal, você vai ficar maravilhado. Eu experimentei, achei maravilhoso. Maravilhoso. É uma delícia, é uma delícia. E mais alguns projetos que eu estou olhando. Todos eles no setor de bem-estar e saúde. Então, se você olhar hoje o ecossistema onde eu participo como sócio, tenho participação importante, eu estou falando de quase 2.000 lojas já, Cacá. Então, somando todo mundo. Somando Espaço Laser, RM Saúde, Farma, a farmácia, todas elas somando hoje, eu tenho quase 2.000 lojas. Só de farmácia é 1.000. 1.000 lojas. Então, você entende aí que efetivamente, se você falar em bem-estar e saúde, eu com certeza, olhando a nossa estrutura, nós já somos o maior ecossistema no setor de bem-estar e saúde. E o sonho aqui é grande, Cacá, eu já te falei. Não, você não pensa pequeno, né? Eu quero, de fato, em cada uma dessas iniciativas, a minha provocação com os sócios fundadores, os meus parceiros, que a gente tem reuniões semanais para olhar indicadores. Eu sou uma pessoa muito drivada em indicadores. Não existe negócio que se conduza sem saber quais são os parâmetros do seu negócio de forma numérica. Não trabalhe por achismo, Cacá. A pior coisa que pode ter no negócio é a pessoa que está todo tempo, acha o que, não acha nada. Olhe para os números do seu negócio, procure dados. Com eles você vai ter os indicadores que você tem que cuidar para melhorar. E é com eles que eu trabalho semanalmente, olhando os indicadores, onde toda semana a gente tem que olhar o que desses indicadores a gente precisa melhorar para o negócio sair do patamar que a gente tem hoje para crescer. Eu esqueci uma iniciativa importante que, inclusive, foi o Zé Semenzato que me convidou nesse novo momento com a PGMP, a Novo Fio, que é uma rede com quase 50 lojas já, que o Semenzato me convidou para a gente estar junto, que se propõe a fazer o transplante capilar. É um projeto muito bacana. Inclusive o Paulo Moraes vai logo lá fazer o tratamento com o Dr. Marcos Cavalá, que está precisando. Já combinei com ele, só estou precisando acertar um sábado para ir lá e cuidar desse assunto. Muito legal. Agora, Paulo, me diga uma coisa. Como é que a PGMP pretende inovar e liderar o mercado de bem-estar com saúde nos próximos anos? Que isso é um desafio, né? Você pode nos dar um exemplo de projetos novos que estão em andamento, já que você não para? Né? Deve ter coisa aí andando. Não, Cacá, eu acho que assim, foi o que eu te falei, são 30 anos de experiência de varejo no setor de bem-estar e saúde. Eu acho que eu tive um relativo sucesso no que eu vinha fazendo até aqui. O Espaço Laser, para mim, foi uma curva de muito aprendizado, de muita experiência positiva com as pessoas com que eu pude trabalhar. Inclusive, eu quero frisar aqui, Cacau, se a Espaço Laser foi possível fazer o IPO com ela, não foi porque eu fiz sozinho. Eu talvez tenha tido a ideia e motivei, inclusive, convenci meus sócios que seria um bom caminho. Porque, lembre-se, eu não era sozinho, nós temos sócios na companhia. E o primeiro passo numa decisão importante como essa é convencer os demais sócios que esse é um bom movimento e que pode ser positivo para a companhia. Então, eu tive o primeiro desafio de convencer os sócios do movimento para que a gente fizesse de forma conjunta, mas, acima de tudo, os meus diretores diretos que trabalharam comigo junto do projeto e o desafio de um movimento como esse, porque você cuida do IPO, é verdade, é um trabalho gigantesco, Cacá. Só para você ter ideia de volume de pessoas trabalhando no projeto, quase 400 pessoas trabalhando. 400 pessoas? Entre consultores, auditores, as equipes que você traz, que é o sindicato do banco que te ajuda a fazer o trabalho de levar a sua tese para os investidores. Como é que você administrava tudo isso? Então, mas mais importante disso, o projeto do IPO, e você não pode parar a companhia. A companhia segue o dia a dia. Então, nesse período, e foram 8 meses de trabalho nesse projeto, era uma jornada dupla. Durante o dia, a gente trabalhava no projeto do IPO e, a partir das 7, era olhando as coisas que a companhia tinha que continuar fazendo e entregando. E eu me lembro, eu não gostava muito dessa época, porque foi uma época que você não podia fazer propaganda, não podia dar entrevista, não podia fazer nada. E eu fiquei muito sentido. Mas porque, a regra do jogo. Era a regra do jogo. Agora, é impressionante você administrar a companhia, fazer tudo isso e tocar 400 pessoas envolvidas num projeto como esse. É Equipe. Por isso, para você, não se faz nada sozinho. Então, a minha gratidão eterna a cada uma das pessoas que estiveram junto a esse projeto. Aliás, a gente teve condição de reconhecer o núcleo mais importante de desenvolvimento do IPO. A gente premiou, com parte do resultado alcançado com a IPO, cada um desses profissionais um bônus extra pelo resultado alcançado. De novo, Cacá, não se faz nada sozinho, especialmente grandes projetos. E graças às pessoas que eu pude trazer ao longo da jornada, e eu estou justamente nesse momento, a gente tem aí 6, 7 investidas, onde eu tenho os sócios fundadores,
os diretores que hoje estão vindo para essas companhias, que são as pessoas que, junto com a gente, estão embarcando no nosso sonho. Então, se você pergunta para mim qual é o diferencial do grupo PGMP em termos de gestão e olhar sobre o negócio, é entendendo a importância das pessoas, inclusive do sócio fundador, líder dessa iniciativa, junto com seus diretores, para que entreguem os resultados que a gente coloca como meta. É muito legal, é muito, muito inspirador isso tudo. Agora, Paulinho, me diga uma coisa, a integração de novas unidades e a gestão de fusões e aquisições são muito complexas, não é um negócio simples. Quais são os principais desafios de como você os supera? Como é que você faz isso? Cacá, você está tocando num ponto absolutamente sensível toda vez que você pensa... Quando a gente fala em M&A, olha, eu estou pensando em fazer uma aquisição de uma companhia, eu acho muito bacana. Aliás, ao longo da jornada da Espaço Laser, eu tive a oportunidade de fazer mais de 30 M&As, porque a gente foi fazendo algumas aquisições para fazer o crescimento dos nossos franqueados. Então, eu participava ativamente de todo o processo, junto com os advogados, inclusive, de decisão estratégica de como fazer. Mas, fora a questão de estrutura burocrática, que o processo de integração é desafiador, para você entender, quando você compra uma empresa, você vai ter mais ou menos de 24 a 30 meses no processo de conexão e integração de todas as áreas da companhia sob aspecto burocrático e funcional. Esse é o tempo médio que você tem para desenvolvimento de cada área da companhia, para que a companhia, você fala, não, está 100% integrado. Mas um ponto importantíssimo, Cacá, de qualquer companhia, por mais que você tenha uma equipe técnica absolutamente alinhada para fazer esse movimento, o maior desafio é a conexão cultural entre as duas companhias. As duas antigas com a nova que se cria, porque, via de regra, essas questões trazem muito desafio e perda de energia quando as culturas não estão alinhadas. Porque no dia a dia dos negócios, você como empreendedor, eu como empreendedor, a gente tem uma cultura implantada nos nossos negócios. Valores que a gente acredita e que você faz com que a companhia seja levada nesses valores. E quando você, por menor que seja o movimento, tá? Quando você pretende juntar duas companhias, e não importa o movimento, seja por fusão ou aquisição, o entendimento dessas culturas e o alinhamento da nova cultura que vai ser aplicada a toda a corporação é algo absolutamente necessário e importante. Então, em todas as companhias que eu tenho entrado, a gente tem feito uma releitura de cultura e realinhamento de cultura, para que todo mundo fale no mesmo sentido e entenda, olha, até aqui, isso aqui era valor, agora já não é mais valor, o valor agora é esse. E é importante que você entenda. Inclusive, você pode falar, olha, infelizmente eu não me alinho com esse interesse. Então, por óbvio, o caminho para uma pessoa que não está mais alinhada com essa cultura e esse entendimento é o desligamento, infelizmente. Claro. Então, mas é importante. Se você não tem isso de forma muito clara, inclusive explicitada para as pessoas que vão trabalhar com você, quais são os novos valores que você vai imprimir como cultura dessa companhia, certamente você não vai ter um negócio de sucesso. É um negócio impressionante. O mercado de bem-estar e saúde está em constante evolução, né? Todo mundo já sabe isso, que não para, né? Um negócio toda hora tem uma novidade. Quais as tendências que você acredita que serão determinantes para o futuro desse setor? Você está falando de algo absolutamente real. A gente, além das inovações que a gente vê no setor, a gente vê um momento de acomodação de tantas novas iniciativas no setor de estética e beleza e bem-estar e saúde. É impressionante, Cacá, a quantidade de novas iniciativas no setor nos últimos tempos. Eu, pessoalmente, acredito que haverá um grande período de acomodação, porque o que a gente tem visto aqui, que muitas iniciativas no setor vieram, mas não estão adequadamente modeladas. O que eu estou querendo dizer é que provavelmente não sobrevivam, porque margem não permite resultado, a forma como é feita não permite resultado. Então, certamente, você verá muita acomodação, mas uma coisa é certa, inclusive pelo estilo do brasileiro. E por que será que... Eu vou fazer um parênteses rápido aqui, porque uma pessoa me perguntou por que o brasileiro tem tanta preocupação com a questão visual, autoestima, que é um negócio maravilhoso. Nós temos um país com quase 5 mil quilômetros de extensão em praias, né? O que faz com que a gente tenha uma exposição muito maior não só de face, de corpo. De corpo. E por via de consequência, a gente tem uma população muito mais preocupada com essas questões. Mas eu não fico só na questão que você fala, não, essa é uma questão de vaidade, não visual, não. Eu acho que é uma questão de autoestima, Cacá. Uma pessoa bem consigo mesmo, sobre todos os aspectos, mental e se olhando para o espelho e falando, putz, eu estou legal. Quando ela tem essa autoestima nesse patamar,
ela está pronta para crescer, conquistar espaço, fazer sucesso. Então, se de alguma forma você não está feliz com você, não entenda isso como vaidade ou com algo preciosismo. O espelho é um trampolim. É uma forma de você falar, putz, eu estou legal pra caramba, agora eu estou pronto para encarar o que vier pela minha frente. E é assim que acontece, tá, Cacá? A gente tem histórias incríveis na depilação a laser, de pessoas que tinham um problema sério com questão de aceitação própria, de aceitação do pelo em algum lugar que não desejava, inclusive na face. Imagina o pelo na face de uma mulher, o quanto pode incomodar isso. E que a partir daí, a autoestima vem, a pessoa toma conta de si, da sua vida, se empodera e passa a fazer coisas e assim escalar em termos de conquista e sucesso pessoal. Então, você acredita que o que pode haver vai ter uma acomodação nesse meio, né? É um movimento muito forte de acomodação, mas com muita oportunidade, e eu tenho certeza que, em termos de crescimento, ainda com muito crescimento no setor. Ô Paulo, agora, a felicidade e a capacidade de lidar com problemas são aspectos que você valoriza muito, né? É um negócio engraçado isso. Você fica feliz quando consegue resolver as coisas. Desafio. Como essas crenças influenciam a cultura organizacional das suas empresas? Então, Cacá, eu costumo sempre dizer que quando surge, que as pessoas costumam dizer, falar de problema ou desafio, na verdade, quando isso existe dentro de uma companhia, dentro de uma organização, na verdade, o que está sendo colocado ali é a oportunidade de você mostrar o quanto você é melhor do que os outros, inclusive a oportunidade de você fazer melhor do que os outros. Então, toda vez que eu vi um desafio na minha vida, e não foram poucos, como todo mundo, Cacá, a partir dali eu falei assim, putz, aqui eu tenho uma oportunidade para fazer diferente. Se eu vencer esse desafio, eu vou mostrar o meu valor e o quanto eu sou melhor, e inclusive vou fazer muito mais sucesso. Cacá, na jornada da companhia e Espaço Laser, eu posso falar, as pessoas acreditam que foi só de sucesso. Antes, pelo contrário. Tivemos momentos, inclusive, de dúvida se a gente venceria, se a gente chegaria ao outro lado do rio, da margem, sabe? Momentos, inclusive, de muito desafio. E foram justamente nesses momentos de mais dificuldade que surgiram as ideias mais incríveis de transformação e crescimento dentro do nosso negócio. Que legal isso. Porque as pessoas não focalizaram o desafio, o problema, mas tentaram entender qual é a solução. Qual é a solução? Então, eu digo aqui, Cacá, toda vez que ao longo da sua jornada, e aí no âmbito pessoal, inclusive, toda vez que você estiver numa encruzilhada, num momento de desafio e dificuldade, não focalize o problema. Aonde está a solução? Focalize a solução. Tanto é que, eu, junto com as pessoas com quem eu sempre trabalhei e trabalho, se permite errar. Se permite errar, porque se você tiver tanto medo que você acha que não vai errar, você nunca vai alcançar algo novo, diferente e que vai fazer sucesso. Então, a diferença só é aqui o seguinte, se você errar, de forma transparente, corrija rápido a rota, porque as pessoas às vezes insistem no erro, mas não, corrige rápido a rota e ajusta a solução e vai para frente. E nesses momentos, a melhor situação é não procure o culpado do erro ou do problema. Olhe como é que é a solução. Se tiver que ser tratado de alguma forma o culpado do problema, depois de resolvido o problema, você vai olhar quem foi o culpado. Primeiro, olha a solução. Como é que resolve o problema? Agora, Paulo, uma coisa que é curiosa para mim, uma coisa curiosa. Você é uma pessoa que não para e segue empreendendo de uma forma muito continuada e inovando, mesmo após alcançar o sucesso que você alcançou. Como é que é isso? Mas seria que eu alcancei o sucesso que eu imaginava que eu ia alcançar, Cacá? Eu não sei. Eu acho que não. Assim, Cacá, o sucesso não tem nada a ver com a questão de... Você alcançou tanto sucesso já, e você continua inovando. Então, Cacá, mas o propósito meu de vida não é o sucesso pessoal meu. É muito legal. E assim, vamos ser francos, a gente faz os negócios, a gente empreende para ter condição de fazer algo diferente, ser inovador, impactar de forma positiva a vida das pessoas, mas também ganhar dinheiro, tá tudo certo. Não tem nada errado nisso. Aliás, sim, eu tenho dito todo tempo, as pessoas ficam com esse negócio de mimimi. Não tem mimimi, não. Quero ganhar dinheiro, tá tudo certo. Claro. Mas mais do que isso, Cacá, no momento que a gente vai fazendo as coisas que a gente está fazendo, a gente acredita que, junto com ganhar dinheiro, com esse dinheiro que eu vou ganhar, eu vou ser capaz de fazer coisas maiores, impactar mais as pessoas. Então, esse é o sonho. Como é que o Paulo, com seus empreendimentos e junto com as pessoas que estão comigo, a gente consegue cada vez mais impactar de forma positiva as pessoas que estão à sua volta. Então, por isso que eu não tenho sossego, Cacá. Essa é a energia que te move. Esse é o motivo.
Também vão combinar, né? Acordar de manhã e pensar hoje não tenho nada para fazer é um negócio chato pra caramba, Nossa, né? deve ser muito chato. Deus Muito me livre. chato. Eu não consigo pensar nisso. Agora, Paulinho, deixa eu te falar uma coisa. Em tempos de crise, como foi a época da pandemia, quais foram as lições mais valiosas que você aprendeu? Como é que você aplicou isso no teu dia a dia? Cacá, então vamos falar aqui de um momento que todo mundo viveu junto. Ninguém era peixe fora do aquário. Todo mundo teve seu desafio. Algumas pessoas, inclusive a gente acabou inclusive perdendo entes queridos. Mas o desafio ali, o primeiro aprendizado é o quanto é importante a vida das pessoas, especialmente daquelas pessoas que você gosta. Tanto é que a gente vê as pessoas muito mais, nesse momento pós-pandemia, preocupadas com essa temática. Inclusive, vem muito forte a temática de viver melhor, tanto é que o setor de viagens crescendo, porque as pessoas estão querendo viver o agora, aproveitar a vida. Está tudo certo, é isso mesmo. Acho que isso é um pouco do reflexo de pandemia. Mas uma coisa que eu vi, Cacá, que foi muito bacana, especialmente no Espaço Laser, você viveu comigo isso. Imagina o seguinte, nós somos uma empresa de depilação a laser, regulada pelo setor de saúde, então tem um regulatório muito forte, o que implica dizer que não existe hipótese de eu entregar a depilação a laser na casa de ninguém. Porque, sob o aspecto regulatório e cuidados, porque nós estamos no setor de saúde, eu só posso atender no ambiente controlado, que é dentro das nossas unidades. Claro. Então, com pandemia, com lockdown, lojas fechadas, não existia possibilidade de entrega da depilação na casa de ninguém. Como alguns setores do varejo puderam surfar e fizeram, inclusive com um crescimento extraordinário. Com todo esse desafio na mão, uma coisa que veio de forma muito bacana é que quando a gente se une ao mesmo propósito, e o objetivo naquele momento dos 7 mil colaboradores era manter Espaço Laser de pé, viva, apesar de todos estarem em casa. Quando a gente se une para um propósito, a coisa acontece, Cacá. Então, quando eu consegui conectar 7 mil colaboradores dentro da companhia, no propósito único, gente, só tem uma forma de a gente sair do outro lado, se a gente se unir aqui e trabalhar de forma conjunta para que essa companhia continue existindo, porque senão nem eu, nem ninguém vai ter condição de viver mais dela. A partir desse momento, Cacá, a gente viu a empresa com uma energia, apesar da distância, todo mundo focado para fazer o que tinha que ser feito e os resultados entregando. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, durante o período da pandemia, apesar de lojas fechadas, a Espaço Laser nunca deu prejuízo. Que coisa impressionante. Cacá, nós assumimos um empréstimo elevadíssimo, 200 milhões de reais nós tomamos no começo da pandemia com medida de cautela para se efetivamente, a gente não sabia qual era o cenário, se efetivamente faltasse recurso para pelo menos garantir o salário das pessoas. Terminada a pandemia, sabe quanto eu usei desse dinheiro? 0. Olha que maravilha. Porque a empresa foi capaz de gerar dinheiro e resultado, apesar de fechada e com todos os desafios que estavam sendo colocados. Resultado do que é isso? Resultado da união das pessoas conectadas com o mesmo objetivo. Então, eu tinha times olhando vendas, apesar de a gente estar fechado, de forma muito energética, com muita energia, com muita conexão e paixão, e um outro time muito forte olhando onde a gente tinha oportunidade de reduzir custos, cortar despesas para que a companhia continuasse gerando resultado. E o resultado deu certo. A companhia passou por um momento tão desafiador, inclusive com a possibilidade de chegar ao IPO. Você não é fácil, Paulinho, não é nós fácil. Não fomos fáceis. Eu digo isso porque trabalhamos muito, inclusive meus sócios. Ô Paulo, agora é o seguinte, para a gente finalizar esse bate-papo, que está muito bom, eu acho que muito elucidante, ele é esclarecedor para as pessoas. O que você determinaria agora para os jovens empreendedores? Quais são as 3 principais estratégias que você recomendaria para construir um negócio de sucesso e impacto? Vamos lá, Cacá. Todo empreendedor é um sonhador. Não tem empreendedor que não tenha na sua mente um sonho de construir algo. Então, primeiro sonhe. Se permita sonhar. A partir do sonho, porque não tem empreendimento nenhum que saia do sonho para a realidade se você não cumprir as 2 etapas seguintes. A segunda etapa desse processo é planeje como criar a realidade do seu sonho. E aí, eu costumo dizer, invista muito tempo. Inclusive se aconselhando com pessoas com mais experiência. Para planejar de forma correta como alcançar esse seu sonho. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu construo uma empresa? Como é que, apesar de não ter nada na minha vida, eu vou
ter condição de ter algum tipo de negócio? Qual é o planejamento que eu tenho que ter na minha vida para chegar lá? Quanto que eu vou ter que poupar no mês a mês, ou renunciar, inclusive, de coisas que eu faço hoje para alcançar esse sonho? Feito o planejamento, Cacá, aí de forma obstinada, a execução sem perder o foco e o olhar do planejado. Sem distração. Porque eu vejo muita gente que sonhou, planejou e na execução todo o tempo se distraindo. Ou deixando de manter o foco no que tem que ser feito e, lógico, nesse momento, renúncia de coisas que você talvez goste de fazer, não tem jeito. Abrir mão de muita coisa. Escuta, você tem um sonho? É isso. E o que eu diria de forma especial para os jovens, Cacá, eu costumo dizer isso porque o jovem vem embarcado num mundo muito digital. E a sensação que eu fico quando às vezes eu converso com eles é que o mundo acontece na velocidade do mundo digital. E eles sonham que a fortuna, e eu tenho certeza que a gente terá muitos bilionários nos próximos anos, inclusive aqui no Brasil, mas eu vejo jovens sonhando que se tornarão milionários ou bilionários num estalo de dedo, como eles veem algumas pessoas fazerem pelas mídias sociais. Mas não é bem assim. E isso não é uma realidade para todas as pessoas, especialmente para os empreendedores, de forma normal e natural. Entenda que isso na sua vida é uma construção diária de tijolo por tijolo, que eventualmente pode ter algumas rampas aceleradas, sem sombra de dúvida, mas entenda que é um processo de construção. Por que isso é importante? Porque se você imaginar que isso pode acontecer de forma muito rápida e acelerada, e que não vai acontecer, o que vai acontecer junto com isso é que o seu grau de ansiedade vai para um patamar estratosférico que vai te deixar doente. Então, para que você seja feliz, e eu costumo dizer que você tem que ser feliz. Na vida você tem momentos de alegria e momentos de tristeza, mas na sua essência você tem que ser feliz. Para que você seja feliz, ajuste a ansiedade para que você alcance o objetivo traçado. Bom, eu acho que é o seguinte, né? Eu diria que este foi um momento muito legal, muito importante. Eu queria muito aqui te agradecer, você ter vindo aqui, para a gente estar esse papo tão legal. E a missão do nossa história do podcast é procurar levar para as pessoas histórias brilhantes como a sua. Sua história é brilhante. Que eu te acompanho há tantos anos, sempre admirei demais você e queria muito partilhar esse conhecimento que eu tenho para as pessoas que não conhecem essa coisa íntima do Paulo Moraes. Obrigado, Cacá. Para mim é uma alegria estar com você. Você bem disse, a gente já se conhece, se gosta há muito tempo. Tem muito carinho, muito respeito pela jornada. De novo, aqui publicamente, uma das pessoas que ajudaram na trajetória da nossa família nessa construção, você é parte desse processo. Aliás, eu digo para cada pessoa que me ajudou nisso, obrigado. Então, obrigado. Eu que te agradeço muito. E olha, a gente quer aqui também agradecer o nosso patrocinador, o São Paulo Convention Visitors Bureau, que tem a nossa agenda da semana, o visitesaopaulo.com.br. E muito obrigado, e a gente agradece mais uma vez ao Paulinho. E a sua palavra final para a gente ir embora daqui. Cacá, eu tenho um hábito de dizer para todas as pessoas que trabalham comigo, bora fazer. Então, se você tem um sonho, acredita nele, bora fazer, a coisa acontece. Lembra que eu vim lá de Pirituba. Lá, o não era certo. E eu provei para todo mundo, às vezes eu falo desse tema, minha esposa outro dia me censurou. Você tá ficando chato com essa conversa sua de história de Pirituba. Não tô, não. Tô querendo dizer para todo mundo, não importa aonde você está hoje. Se você acreditar que você pode fazer, você vai chegar. Olha, e você que assistiu o nosso podcast, agora, toda quinta-feira, às 15 horas, vai estar lá o nosso podcast, e do Paulo Moraes vai ser agora nessa próxima quinta, às 15 horas. E quem quiser ser nosso patrocinador, será um prazer recebê-los aqui, o nosso podcast Feiras e Negócios. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Cacá. Vamos lá, bora fazer. Bora. Tchau, Paulo.